Então, a administração pública pode utilizar um ou outro regime jurídico, ou seja, regime jurídico antigo ou regime jurídico atual. Isso traz para a gente uma certa dificuldade em termos de concurso público, porque o concurso público, a gente pode ter questões que estejam relacionadas ao regime jurídico anterior e questões que estejam relacionadas ao regime jurídico atual, salvo se o examinador identificar especificamente a legislação que ele vai adotar. No concurso de vocês, o examinador não fez isso. Então, o examinador, a banca examinadora, ela colocou no programa do concurso apenas o tema das licitações, sem mencionar o regime jurídico, sem mencionar as leis. Isso significa que pode cair questão envolvendo o regime jurídico anterior e pode cair questão envolvendo o regime jurídico atual. Então, eu preparei aqui condensei aqui informações a respeito, as mais relevantes, as mais importantes, que eu reputo mais importantes, de inovações do regime jurídico atual e em relação ao regime jurídico antigo. Então, a gente vai trabalhar fazendo uma espécie de... Olá, Fátima, que bom que você está aqui também, boa noite. Uma espécie de comparação, tá bom? Com o regime jurídico antigo e o regime jurídico atual. Então, esse primeiro slide fala exatamente disso que eu acabei de falar para vocês, né? Então, o dia em que foi publicada a Lei 14.133, que passou a reger as licitações e contratos para as administrações direta, autarquias e fundações públicas. Por quê? Empresas públicas e sociedades de economia mista, o regime jurídico não é esse. O regime jurídico é o da Lei 13.303 de 2016. Então, para a empresa pública e sociedade de economia mista, nada mudou. O regime jurídico continua sendo o da Lei 13.303 de 2016, ok? Então, a gente tem dois regimes jurídicos a respeito de licitações e contratos. O que vale para a administração direta, autarquia e fundação e o que vale para a empresa pública e sociedade de economia mista. As leis 8.666 de 93, 10.520 de 2002 e os artigos 1º a 47A da Lei 12.462, que é a lei do RDC, estão revogados, porém, após o decurso de 2 anos, tá? Contado da data da publicação da lei, que foi dia 1º de abril de 2021. Então, eles estão vigentes até o dia 1º de abril de 2023. Então, durante esse período de 2 anos, como eu disse, a administração pode aplicar um ou outro regime jurídico. Então, isso que eu ia falar agora. Não, na verdade, não é que ele só gere alteração em relação aos crimes, não, Alessandro, é porque em relação aos crimes, a revogação é imediata, né? Exatamente o que eu ia falar agora, porque o regime jurídico dessas leis, ele continua vigente durante o prazo de 2 anos. Contudo, no que se refere aos crimes, a gente já teve uma revogação imediata da Lei 8.666. A 8.666, ela dispõe também sobre crimes. Então, a gente vai ver que tem lá as sanções administrativas e tem as sanções penais. Só que esses dispositivos da 8.666, que tratam de sanções penais, estão revogados desde o dia 1º de abril de 2021. Então, a gente tem a aplicação já imediata do Código Penal. Então, os crimes relacionados às licitações e contratos, que eram regidos pelos artigos 89 a 108 da 8.666, eles passam a ser regidos agora pelo Código Penal, artigos 337-E a 337-P. Então, estão lá no Código Penal, com sanções mais rígidas.
tá? Cuidado na prova se você tem um crime cometido antes do dia 1º de abril de 2021, porque, obviamente, você vai aplicar ainda a 8666 na medida que são sanções mais brandas. Então, preste atenção, porque o Código Penal, nessa alteração, ele trouxe sanções mais pesadas para os crimes, né? Então, por exemplo, onde a Lei 8666 previa detenção, o Código Penal transformou em reclusão. Então, vocês têm que prestar atenção nisso, tá bom? Olhar a data em que foi cometida a infração e verificar efetivamente se a gente tem um benefício aplicando a 8666 na medida que é regra mais benéfica para o réu. Tá? Então, dá uma olhada sempre na data e no crime e na forma com que ele é tratado a partir do novo regime jurídico. Então, isso é importante que vocês lembrem. Tá? Uma outra coisa super importante é que a administração pode, como eu disse, optar entre o regime jurídico anterior e o regime jurídico atual. Então, se ela quiser, por exemplo, abrir uma licitação e posteriormente contratar, e uma licitação na modalidade pregão, por exemplo, ela pode utilizar o regime jurídico da Lei 10.520 ou o regime jurídico da lei atual da 14.133. Ela quer abrir uma licitação, por exemplo, quer utilizar a modalidade de licitação da tomada de preços. Para isso, ela vai ter que utilizar o regime da 8666 de 93. Ela pode escolher que regime jurídico ela quer utilizar. O que ela não pode fazer é utilizar parte do regime jurídico antigo e parte do regime jurídico novo numa mesma licitação ou no mesmo contrato. Então, não pode haver uma utilização híbrida de regime jurídico. Pega um pouquinho do antigo, pega um pouquinho do novo, faz uma junção e utiliza para reger aquela licitação e aquele contrato. Ou é o antigo ou é o novo, não pode misturar normas. Outra coisa, se a administração optou pelo regime jurídico antigo para licitação em curso, o contrato que ela irá celebrar terá que ser também regido pelo regime antigo. Se ela optou pelo regime novo na licitação, o contrato que ela irá celebrar terá que ser regido também pelo regime novo. Não pode licitar pelo antigo e contratar pelo novo. Não pode licitar pelo novo e contratar pelo antigo. Tá? Até porque a gente sabe que a licitação ela vai reger também a contratação. Então, o regime jurídico escolhido tem que ser único, tanto para a licitação quanto para o próprio contrato.